Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do século XXI, a tecnologia na sala de aula. Hoje vamos apresentar uma ferramenta bastante completa, denominada de ClassFlow e disponível em classflow.com. Antes de começarmos a exploração desta ferramenta, quero deixar algumas dicas. Primeiro, embora o ClassFlow funcione em todos os navegadores, ele é mais indicado ser usado com o Google Chrome, onde todas as funcionalidades funcionam em perfeição. Nos outros navegadores pode haver alguma limitação do uso de algumas das ferramentas e, por isso, o mais indicado é realmente o Google Chrome. Em segundo lugar, é uma ferramenta que funciona em simultâneo com os quadros interativos, ou seja, ela funciona independentemente, mas também funciona com quadros interativos associado ao software da Prompting, que é um software para quadros interativos e que pode ser útil caso as escolas possuam esses quadros interativos. Caso contrário, ela funciona, como eu disse, também de forma independente. Então, nós temos aqui o painel inicial da ferramenta, temos a possibilidade de selecionar a língua portuguesa dentre várias possibilidades e este é o painel geral, onde nós temos algumas indicações de atividades possíveis. Então, na primeira temos logo a questão de podermos associar ao quadro interativo, temos a capacidade de promover atividades colaborativas e de gestão autónoma dos nossos alunos, possibilidade de enviar testes, questionários e tarefas para os nossos alunos realizarem a partir dos seus dispositivos, seja na escola, seja em casa, de forma remota ou presencial. O professor pode planejar com o tempo as suas atividades e disponibilizar quando assim entender aos seus alunos. Temos a possibilidade de atribuir crachás, ou seja, competências de acordo com o desempenho do aluno quando ele envia as tarefas realizadas e temos um banco de recursos onde nós podemos utilizar e pesquisar o que é que já existe feito sobre uma determinada temática e usarmos também. É uma ferramenta que tem duas formas de acesso, pelo professor e pelo aluno, e ela é completamente gratuita em todas as suas funcionalidades, ou seja, não tem necessidade de fazer upgrade porque a versão é completamente gratuita e, portanto, todas as funcionalidades podem ser usadas na versão gratuita. À semelhança de qualquer ferramenta digital, precisamos de fazer um registro. Esse registro pode ser feito usando o endereço de e-mail normal e de uma password, ou podemos aceder usando o Gmail, conta do Google, como o Facebook ou ainda uma conta da Microsoft. Então, entrando pelo meu endereço do Gmail, vamos verificar quais são as potencialidades desta ferramenta. No painel inicial aparece-nos aqui a possibilidade de ferramentas ou de atividades que nós podemos criar, desde quadro instantâneo, questionários rápidos, criação de lições, atividades lúdicas e atividades ou questionários avaliativos. Como é uma ferramenta bastante completa, nós vamos neste episódio explorar os separadores e duas das funcionalidades. Vamos explorar a criação de lições e de atividades lúdicas e no próximo episódio iremos explorar o quadro instantâneo e a criação de questionários e avaliações. Então, no painel inicial temos aqui estas ferramentas possíveis dentro do ClassFlow e temos aqui o repositório que nos permite fazer um tipo de busca, que é o Marketplace, também no separador mais à frente. A possibilidade de criarmos as nossas turmas. Então, vamos criar, por exemplo, uma turma que pode ser criada adicionando uma turma ou importando uma turma do Classroom. Também temos essa possibilidade porque a ferramenta trabalha também em parceria com o Google Classroom. Então, vamos criar uma turma denominada de Tecnologia 2, por exemplo, e podemos selecionar a disciplina, sendo opcional, e o nível de ensino, que também é opcional. Vamos por exemplo, ensino pós-secundário. Temos duas possibilidades e é importante chamar a atenção para estas duas possibilidades da turma. Podemos escolher a possibilidade mais popular, turma gerada pelo aluno, que é recomendada principalmente quando os alunos são mais crescidos e para o ensino à distância de forma remota, mais crescidos porque exige que o aluno também tenha um registro e o próprio aluno se associa à turma pelo código que o professor faculta e, portanto, o aluno tem que ter alguma autonomia para entrar na ferramenta. E temos a turma gerada pelo professor, que tem algumas limitações, por exemplo, para alunos mais pequenos, em que tem que ser o próprio professor a adicionar os alunos na turma, ou seja, os alunos não têm aquela autonomia por serem de idade inferior para
criar uma conta e eles próprios se associarem à turma. Então, vamos optar pela primeira, escolher e criar uma turma gerada pelo aluno e, portanto, automaticamente gera o código da turma. O professor pode dar o código aos seus alunos e os alunos fazem o seu registro e com o código conseguem ter acesso às atividades. Então, logo no imediato, fica disponível o mural, onde o professor pode partilhar mensagens com a sua turma, sejam elas mais formais ou informais, porque ele pode partilhar simplesmente mensagens, mas também pode partilhar algum tipo de tarefas logo neste mural. Depois temos aqui o painel recursos, onde nós temos aqui os recursos que nós já criámos noutras aulas e noutras turmas e que podemos usar depois nesta turma ou não, portanto, selecionando esses recursos. Temos o Research Spec, onde aparecem alguns recursos que tiveram algum destaque e que o professor pode visualizar e pode utilizar se assim o entender. E temos a possibilidade de associar a nossa conta do ClassFlow com a conta do Google Drive, do OneDrive ou do Dropbox e que pode ser muito útil muitas vezes para fazer upload de determinados ficheiros. E temos o Marketplace, que é uma forma de nós pesquisarmos o que é que já existe, aplicando filtros por disciplina, por notas, o tipo de ficheiro e a questão de termos recursos que podem ser gratuitos ou pagos e, portanto, fica ao critério de cada um de fazer essa busca. Voltando ao menu inicial, temos ainda aqui a possibilidade de atribuir os crachás aos nossos alunos, ou seja, depois de nós corrigirmos as tarefas e vermos o desempenho do aluno, podemos atribuir crachás como se fossem atribuição de competências pelo desempenho do aluno. Temos aqui o menu ajuda, onde temos o ponto de interrogação que nos direciona para uma outra página onde existem as questões frequentes, onde nós podemos ficar esclarecidos relativamente a algum tipo de questão. E temos aqui o painel de configuração que nos permite ter acesso aos dados da nossa conta, às configurações e terminar sessão. E temos aqui um separador muito importante, que é o separador boletins, que nos permite gerar relatórios dos alunos. Por exemplo, perceber como é que foi o desempenho dos nossos alunos e identificando quais são as necessidades de ajuda que eles têm, portanto, neste tipo de relatório de desempenho, ou obter uma análise detalhada de uma determinada avaliação e de uma determinada tarefa, onde nós podemos verificar os alunos que se destacaram e os que não se destacaram, podendo delinear estratégias para ir ao encontro dessas dificuldades dos alunos. Portanto, pode ser um menu interessante. Vamos então começar pela criação de atividades. Que tipo de atividades é que nós podemos criar? Nós podemos criar atividades de categorização, onde os alunos podem ter que criar categorias de acordo com um determinado tema, palavras cruzadas, cartões de memória, diagramas com legendas, questões de correspondência, jogo de memória, questões de sequência, linha cronológica, diagrama de Venn e pesquisa de palavras ou caça-palavras. Então, são as possibilidades de atividades lúdicas que podem ser utilizadas de forma lúdica ou de forma avaliativa. Primeiro de tudo, atribuímos um título à nossa atividade. Vamos dar como, por exemplo, atividade 1. E vamos começar, por exemplo, com uma questão de correspondência. Nos itens e na correspondência, nós podemos usar texto ou imagem. Podemos definir o esquema de cores, que é o fundo no qual as perguntas vão aparecer, e podemos definir também o fundo da atividade. Por exemplo, utilizando uma imagem da biblioteca, vamos escolher, por exemplo, aqui a Joaninha. Este vai ser o fundo e as nossas atividades vão aparecer sobre este fundo. Começando por uma questão de correspondência, vamos pôr, por exemplo, temos que colocar o item e o que é que ele se vai corresponder. Por exemplo, aplicativo para criação de vídeos. Nós vimos num dos episódios anteriores que um aplicativo que permite a criação de vídeos é, por exemplo, o Bitable. Por exemplo, aplicativo para conteúdo e questão, em que nós temos o caso do Quizzes, que permite delinear ou juntar conteúdos e questões alternadamente. E, por exemplo, temos aqui um jogo de competição, em que nós podemos usar o Kahoot. Vamos colocar apenas estes 3 a título de exemplo e a qualquer momento podemos pré-visualizar a atividade. Então, cá está o fundo que nós definimos e vamos iniciar o jogo. Ao iniciarmos o jogo, temos a possibilidade de colocar som de fundo, neste iconezinho aqui. E, portanto, podemos ter som de fundo ou não, fica ao critério de cada um. E temos aqui, então,
as nossas pistas e vamos associar criação de vídeos ao Bit.table, aplicativo que permite alternar conteúdo com questões é o Quizzes e o jogo de competição o Kahoot. E reparem que temos aqui, acertamos 3 em 3, o tempo que o aluno disponibiliza, podemos a qualquer momento reiniciar ou voltar atrás. E, portanto, são as informações que o aluno tem quando está a realizar a tarefa. Podemos agora alterar a atividade. Vamos pôr, por exemplo, uma atividade de categorização. Reparem que, como eu não gravei, ele utilizou as mesmas definições para esta pergunta e nós podemos usá-las ou alterá-las. Por exemplo, vamos categorizar por aqui aplicativos e temos exemplos, Quizzes, temos Bit.table, temos Kahoot, vamos colocar só estes 3 a título de exemplo. E agora, categoria, quais são os jogos? Então temos aqui, por exemplo, o Kahoot, que é um jogo. Então, criamos 2 categorias e ele está-me a avisar que eu dupliquei um item de uma categoria, porque eu tenho Kahoot num e noutro. Ok, a gente já sabe. Então, vamos pré-visualizar. E ele nem deixa. Então, vamos colocar aqui um outro jogo. Por exemplo, Socrativo, que ele não deixa duplicar para não baralhar os alunos também. Vamos pré-visualizar. Então, vamos jogar. O layout é sempre o mesmo. Então, aplicativos Kahoot, o Bit.table e temos aqui, por exemplo, Quizzes. Qual é que é um jogo? O Socrativo, porque foi aquele que nós definimos. E, portanto, dá-nos a possibilidade de jogar novamente e aqui alterar a atividade. Vamos supor que agora eu quero, por exemplo, uma atividade de sequenciação. Então, reparem, ele coloca-me as mesmas opções. Obviamente que aqui eu podia usar uma sequência dos episódios, mas numa sequenciação, por exemplo, coloca os anos por ordem cronológica, só para vermos como se faz a sequência, né? Cronológica. Então, vamos pôr, por exemplo, 1900, 1905 e 1910. Então, vamos pré-visualizar e, portanto, vamos jogar. E cá está. 1900 era a primeira, 1905, 1910. Cá está, terminamos a atividade, portanto, podemos colocar por ordem cronológica. Pode ser útil até para acontecimentos e nós queremos perceber se os alunos sabem qual a ordem que os acontecimentos surgiram, então podemos usar uma atividade de sequenciação. Vamos usar, por exemplo, agora a pesquisa de palavras. Aqui coloquei 1900 e ele avisa-me logo que introduzimos caracteres que não são suportados nesta atividade. Então temos esse aviso que alguma coisa não está certa e vamos pôr, por exemplo, Bit.table. Vamos pôr Socrative. Ou seja, nós introduzimos as palavras que queremos que apareçam nessa pesquisa. Por exemplo, Kahoot. E aqui, por exemplo, Classflow. E vamos pré-visualizar. Então, reparem que vamos iniciar o jogo, aparecem-nos aqui e aqui estão as palavras que nós vamos ter que encontrar na nossa sopa de letras. Então, temos aqui, por exemplo, Bit.table. Encontramos e ele coloca mais clarinho para saber que ela já foi encontrada. Portanto, na dinâmica das atividades, sempre de começarmos a jogar, o tempo que nós demoramos a realizar e vamos pôr, por exemplo, agora aqui palavras cruzadas. Reparem que ele vai sempre buscar o da questão anterior, porque eu não gravei a questão, eu alterei a atividade. Então, nós podemos, por exemplo, trocar as colunas e podemos aqui introduzir o texto. Por exemplo, criação de vídeo. Já sabemos que vai ser o Bit.table. Questionário. Temos o Socrativo. Jogo de competição, por exemplo, temos o Kahoot. Só para percebermos como é que funciona. Classflow, vamos pôr, por exemplo, aulas interativas. E vamos verificar como é que ficou. Pré-visualizar, mais uma vez, damos início às palavras cruzadas e cá está. Aulas interativas, sabemos que é o Classflow. Então, nós colocamos aqui, enviamos, ele coloca no sítio correto. Por exemplo, aqui, questionário, temos Socrativo e assim sucessivamente. Então, o aluno escreve, envia e verifica se a sua resposta está correta, registando sempre o tempo que demora
e assim sucessivamente. Criada a atividade, como é que nós entregamos aos alunos? Basta fazer aqui entregar, e ao entregar ele vai atribuir o código, então os alunos com este código conseguem ter acesso à atividade. Podemos entregá-la a todos os alunos, então todos os alunos da turma receberão a atividade, ou podemos diferenciar as atividades. Muito útil quando nós temos alunos ou turmas com diferentes níveis de desempenho ou alunos com necessidades educativas especiais, em que nós podemos atribuir a um grupo de alunos da turma um conjunto de tarefas e a outro grupo de alunos outras tarefas. E, portanto, depois de selecionar, é só fazer enviar e a atividade é atribuída aos alunos que podem, a partir desse momento, começar a responder. Então, vamos agora verificar, portanto, esta criação da atividade, exploramos algumas das criações, mas elas funcionam todas da mesma forma, e agora vamos perceber como é que se cria uma lição. Na criação da lição, atribuímos um título, por exemplo, aula 1, e temos aqui um conjunto de ferramentas muito parecidas com o PowerPoint e já vamos explorar. Há a possibilidade de nós colaborarmos, ou seja, colaborar entre professores, então nós podemos criar lições de forma colaborativa, o professor pode fazê-lo de forma individual ou adicionar colegas e trabalhar em simultâneo com eles. Temos aqui a possibilidade de inserir as nossas atividades, já vamos ver, possibilidade de selecionar, inserir formas, inserir texto, então nós podemos, por exemplo, escrever aula 1, onde eu posso, por exemplo, mudar o tipo de letra, eu posso mudar o tamanho, portanto, tem um conjunto de funcionalidades muito semelhantes à do Word e do PowerPoint. Posso colocar a bold, itálico, posso mudar a cor do texto, posso colocar a sombreado, ou seja, um conjunto de possibilidades. Posso centralizar, por exemplo, posso vir aqui e posso centralizar, posso inserir marcadores, posso inserir numeração, fórmulas matemáticas, índice superior ou inferior, ou seja, temos um conjunto de possibilidades. Podemos também criar secções, então eu posso adicionar secções, onde eu posso, por exemplo, numa secção colocar só conteúdo, noutra secção colocar questionários ou atividades, por exemplo. Há a possibilidade de trabalhar professor-aluno, ou seja, fichas do professor e fichas do aluno. O aluno pode ter uma determinada tarefa e o professor pode estar a trabalhar em conjunto com o aluno ou com outros colegas professores também, ou seja, permitindo o trabalho colaborativo. Temos aqui um conjunto de possibilidades, portanto o professor pode escrever na forma de caneta ou de marcador, pode apagar e temos aqui uma caixa de ferramentas onde o professor pode, por exemplo, utilizar o compasso e fazer logo figuras geométricas dentro dessa possibilidade, utilizando transferidor, régua, compasso, esquadro, ou seja, uma ferramenta bastante completa. Podemos importar questões de questionários que estejam previamente feitos no próprio Classflow ou criar no momento e editar perguntas. Adicionar links, podemos marcar e desmarcar alguns slides e podemos preencher o fundo. Outra possibilidade é, por exemplo, nós podemos aqui alterar o fundo, também podemos duplicar, como fazemos no PowerPoint, e, neste caso, adicionar ficha, significa adicionar um outro slide. Podemos importar, por exemplo, esta é a nossa aula 1, e eu quero, por exemplo, nesta ficha, colocar a atividade 1 que nós temos a criar há pouco. Então, basta inserir e a atividade vai aparecer aqui. Ou seja, neste primeiro slide o aluno sabe que é a aula 1, pode ter alguma indicação do professor. Quando avançar, então ele sabe que vai ter ali uma atividade de palavras cruzadas que vai jogar. Se eu adicionar, por exemplo, uma outra ficha, eu posso importar também, por exemplo, PowerPoints que eu já tenha feito. Eu até já tenho aqui um, então eu vou buscar aqui uma apresentação em PowerPoint e vou inserir. Então eu posso também colocar essa apresentação. Ou coloco uma outra ficha, um outro slide e posso ir buscar uma foto. Então eu posso capturar a imagem, posso tirar diretamente uma foto e colocá-la, como posso exportar uma imagem. A partir do momento em que eu tenho então a minha lição criada, eu posso pré-visualizar. Então vamos verificar como é que ela ficou. Temos aqui uma nova secção, que nós não colocamos nada, e tínhamos no início a aula 1, depois temos a atividade que o aluno vai realizar e depois vem a apresentação que eu posso, por exemplo, verificar e o aluno vai verificar toda essa apresentação. Reparem que
neste visualizador eu posso colocar aqui todos os slides e o aluno vai passando e realizando a tarefa e a qualquer momento posso voltar atrás. Para entregar temos exatamente a mesma função de entregar a atividade. Gerar o código, nós podemos atribuir a toda a turma, atribuir de forma individual, ficando ao critério de cada professor mediante a necessidade que precisa. E esta foi a primeira parte do Classflow que nós quisemos hoje explorar com vocês e no próximo episódio vamos explorar as restantes funcionalidades. Esperemos que esta ferramenta vá ao encontro das vossas necessidades e que vocês a possam utilizar com os vossos alunos. Qualquer dúvida já sabem, basta entrar em contacto e encontramos-nos no próximo episódio.